Então, cá estou eu outra vez, desculpem lá, mas a Zoe interrompeu-me ali no meu raciocínio de há pouco. Estava-vos a dizer então que isto é uma lua nova, é uma lua cheia em Leão. Então lembrem-se sempre do que é que a energia de Leão quer. A energia de Leão quer palco, quer exposição, quer criatividade, quer brincadeira, quer divertimento, quer nobreza. Mas ao mesmo tempo, eu posso ser tudo isto, mas ser humilde e ser para os meus súbitos, não é? Porque lembre-se que se é o signo da nobreza, então na altura havia os súbitos, atualmente não há os súbitos, há a energia de Aquário. Ora, a energia de Aquário são os outros, são as redes humanitárias e, portanto, por isso é que aqui trabalhamos a polaridade. Tivemos uma lua em Aquário, uma lua nova em Aquário, e agora estamos a ter uma lua cheia em Leão, certo? Então, como é que eu posso viver tudo aquilo que eu manifestei numa lua nova em Aquário, certo? Para a humanidade, para os outros, claro. Se eu não me libertar aquilo que eu tiver que libertar na lua cheia, tudo aquilo que o orgulho, o ego, se eu não libertar tudo o que está aqui em Leão, para que eles se complementem, para que eu possa vivenciar e dar certo tudo aquilo que foi manifestado em Aquário, numa lua nova em Aquário, porque é onde nós colocamos a semente para que os desejos germinem, certo? Então, como é que eu posso fazer isso se eu não libertar aqui o orgulho de Leão, o ego excessivo? Estamos a falar negativamente, certo? Tudo aquilo que é excessivo em Leão. Então, há que libertar aqui lua cheia, há que trabalhar a humildade de Leão para que consigamos, então, trabalhar nas redes humanitárias, com as pessoas, com a comunicação, com a inovação. Lembremos-nos sempre que Aquário rege também a inovação, a tecnologia, as redes humanitárias ou as redes tecnológicas. No tempo dos reis, evidentemente que eram os súbitos. O rei tinha que ser sempre rei, tinha que ser sempre soberano, mas tinha que ter em conta as necessidades do povo. Então é esta polaridade, é este eixo Aquário e Leão que temos vindo a trabalhar durante este mês de fevereiro. Por um lado, co-criámos, semeámos aquilo que nós desejaríamos ver germinado e realizado, mas agora então, ok, nós vamos realizar os teus sonhos, mas então agora aqui vamos lá libertar aquilo, a pedra no sapato que está a impedir que aqui esta lua nova germine. Não é? Vamos lá libertar os defeitos do leão, vamos lá libertar o ego, vamos lá libertar o orgulho excessivo, o fazer a sombra aos outros. Mas, por outro lado, vamos libertar isto numa lua cheia, certo? Mas vamos vivenciar positivamente estas características do leão. E é sobre estas características que irão ser vividas casa a casa que eu vou falar agora. Portanto, é muito importante ter esta consciência. O leão quer exposição, seja para ir para o palco para levar vaias, ser para levar com flores. Estou sempre a dizer a mesma coisa, mas é muito importante. Muito importante ainda, não há nada pior do que um leão que faz sombra aos outros, portanto, que vive um ego excessivo e está sempre a fazer sombra aos outros, mas também, pior que isso, é aquele que vive na sombra. Para mim ainda é pior do que o que faz sombra aos outros. Ok? Portanto, vamos equilibrar esta energia de leão. Aproveito ainda para vos dizer que vou marcar, vou ver os calendários lunares e vou ficar com as datas já marcadas para vocês também se organizarem para conseguirem participar nos nossos encontros. Nem sempre conseguiremos que seja num horário pós-laboral, mas vamos tentar que sejam em horários mais ou menos adequados à maior parte das pessoas. Evidentemente que não vou conseguir juntar toda a gente como gostaria, mas vou sempre fazer depois aqui este breve resumo. Há uma aula ainda que eu quero lançar, mas depois falo convosco sobre isto. Agora quero-me focar aqui um bocadinho nesta lua cheia que acontece amanhã às 8h34 e que deve ter o seu ritual feito na véspera. Portanto, é preciso e deve ser feito hoje. Então, na casa 1, se eu tenho uma lua cheia em Leão a bater na casa 1, significa que aquela área de vida, o meu eu, a minha personalidade, está a ser iluminada pela lua cheia. E há uma proposta de libertação. Neste momento, já chega eu pensar sempre nos outros. Já chega eu querer me mover para agradar o outro. Seja o pai, seja a mãe, seja o namorado, seja o marido, seja o amigo, seja quem for. Está na hora de eu olhar para mim, para o meu peito e o que é que eu quero fazer, como é que eu quero apresentar-me ao mundo. Então é um momento de limpeza do julgamento, no fundo, ou da aceitação do outro, certo? Incidido uma lua nova, uma lua cheia, peço desculpa, nesta área de vida, é a altura de eu dizer basta. Eu vou fazer aquilo que eu quero, aquilo que me devolve o meu eu. Eu já não necessito da aceitação do outro, ok?
E depois faz polaridade então com a casa 7, que é a casa do outro da relação a 2. Então, se uma lua cheia bate na casa 2, na casa 7, desculpa, significa que é a casa do balança, mas está lá a incidir o leão, significa que é o momento de quem tem esta posição, quem tem a lua cheia a bater lá, significa que está na hora de se preocupar na relação a 2 com o outro. Está na hora de se doar um bocadinho mais ao outro, de trabalhar a comunicação com o outro. O que é que não está a acontecer em termos de comunicação? Está-se a preocupar com o outro? É um momento de harmonização da relação e de preocupação com o companheiro, seja ele a nível profissional, seja a nível amoroso. Portanto, há aqui esta tónica, é mudar o foco. Eu vou deixar de pôr o foco em mim e vou pôr um bocadinho no outro. Neste momento é preciso isso. E é o que pede uma lua cheia que bate na casa 7. E já sabemos, aliás, é importante dizer isto, já sabemos como é que vamos aferir onde é que está a lua neste momento, certo? Se é verdade que há 15 dias atrás a lua esteve em Aquário, e imaginem que tiveram na casa 1, é verdade que agora a lua cheia estará na casa 7, em Leão, está bem? Então é só olharem para o vosso mapa na área onde tem Leão e observar onde é que está o foco de limpeza a incidir, porque é um momento de limpeza, é um momento de libertação e de perdão. Não há nada mais importante do que perdoar e agradecer para conseguirmos aumentar a nossa vibração energética. Então, se for na casa 2, é um momento de reformarmos a nossa autoestima e o nosso valor próprio. É quase como se, imaginem que eu começo a trabalhar por conta própria, então eu vou dar um valor, um preço às minhas aulas. Então eu vou trabalhar em polaridade com o que está cá dentro de mim. Quanto é que eu valho? Eu valho isto? Qual é o valor do meu trabalho? Então há aqui um espelho daquilo que eu entendo que vale para mim própria. Então há aqui um momento de valorização. Se eu não fizer essa valorização, a vida faz. Faz como? Através de um conflito, qualquer conflito que vai surgir durante o próximo mês na minha vida que me vai obrigar a olhar para o meu valor próprio. E esse valor próprio vai ser refletido em termos monetários. Esse valor próprio vai se refletir num conflito ou não, depende de como é que eu vivi esta realidade da lua cheia, vai ser refletido realmente em termos monetários. Então é muito importante atribuir um valor aqui ao meu merecimento. E se houver de facto um conflito financeiro com alguém próximo de vocês, libertem, perdoem e percebam que isso tem a ver com a aceitação do vosso valor próprio e da vossa autoestima. E a partir daqui também podem surgir, no fundo vocês estão a limpar numa lua cheia para que também surjam novos dons na lua nova, lembrem-se sempre disso. Pode acontecer ainda na casa 8, que é a polaridade da casa 2, se acontecer um eclipse, que disparate, uma lua cheia na casa 8, significa que pode ser transformada uma realidade financeira na sua vida, podem receber ganhos inesperados ou até uma herança, pode ser transformada qualquer coisa relativamente à sexualidade, ou porque se libertou de algum preconceito, ou porque se libertou de qualquer coisa que lhe permite transformar-se sexualmente, ou o mesmo é dizer que lhe permite fundir-se consigo mesmo. Porquê? Porque ao libertarmos os preconceitos, nós acedemos cada vez mais ao nosso eu mais íntimo. E ao fundirmos em nós, vamos fundir também no companheiro. Então há aqui uma libertação e há aqui uma proposta de libertação para que haja uma entrega. Primeiro a nós, depois ao outro. Que pode, mais uma vez, se refletir também nos ganhos, que daí advém. Porque, no fundo, parece estúpido, entre aspas, dizer, ok, então mas o dinheiro tem a ver com a minha autoestima? Tem, porque eu valorizo-me através do dinheiro. Eu atribuo-me valor através do dinheiro. O dinheiro não é uma coisa má, é uma energia de troca que serve precisamente para estipular o valor das coisas. Nós é que lhe atribuímos um valor negativo e atribuímos-lhe culpa. Então é preciso libertar também essa culpa que temos em relação ao dinheiro. E esta casa 2, casa 8 fala muito desta polaridade. Já sabemos que a casa 8 fala ainda da intimidade do casal. Mas é claro que não pode haver intimidade com o casal se não houver intimidade comigo. Quem é que eu sou? Eu até na aula disse para fazer um exercício interessante de olhar para o espelho e perguntarem quem é que eu sou. Porque isso é muito importante, começar a conectar-se com a sua verdadeira essência, com o seu valor,
para depois então se poder fundir no outro. Mas aqui o que pode acontecer de facto é haver um ganho inesperado, acontecer um ganho inesperado, uma herança que não estavam à espera, ou negativamente pode também, é a altura de vir colher impostos, terem que pagar impostos, porque essa casa fala também das finanças, fala também de legalidades e portanto pode ter a ver com impostos. Continuando, casa 3, casa da comunicação, casa dos irmãos e casa dos vizinhos. Quando uma lua cheia passa na casa 3, o que é que pode acontecer? Pode haver qualquer conflito que estivesse iminente entre irmãos e ou vizinhos. Esse conflito pode eclodir, pode mesmo vir ao de cima. O que é importante trabalhar aqui? A comunicação, comunicarem, aprenderem a comunicar. Mas primeiro que tudo, evidentemente que eu vou ter sempre que comunicar a verdade para mim. Esta casa é regida por Mercúrio e portanto é uma casa que pede verdade, que pede comunicação, para resolver este conflito que possa eventualmente surgir aqui na casa 3. Esta casa trata também da mente racional, podem acontecer algumas dores de cabeça no decorrer da lua cheia, dores de cabeça intensas, ou porque o pensamento está muito ativo, está muito rápido, está muito inflamado, porque esta lua é uma lua muito inflamada, é o ciclo alto da lunação, é uma energia yang, portanto podem ser aqui potenciadas algumas patologias que a pessoa eventualmente já tenha, e neste caso relativamente então à cabeça, pois é Mercúrio rege a cabeça e a mente racional. Não rege a cabeça, rege a mente racional, peço desculpa, a cabeça é regida por Carneiro e por Marte. Continuando, casa 9 é a casa das grandes viagens, das grandes filosofias, das grandes religiões, de tudo aquilo que amplia a nossa alma. Então, significa que convém olharmos para um panorama geral. Quando há uma lua cheia aqui, convém eu voltar-me para o panorama geral, como se eu tivesse que olhar para o macrocosmos e parasse de olhar para as coisas mundanas da vida, para o cotidiano, para que eu pare de me prender a pequenos pormenores. Afinal, olha, não vou fazer aquela grande viagem porque tenho as coisas para organizar lá em casa, por exemplo, ou porque a minha rotina do dia a dia não permite. Não. Lancem-se para grandes eventos, para grandes eventos que ampliem a vossa alma. Tem a ver com religião, tem a ver com filosofia, tem a ver com grandes viagens. É momento precisamente de olharem para um panorama geral que vos vá ampliar e não se prenderem nas miudezas do dia a dia. Olha, não dá porque agora não sei o quê, porque não vou fazer isto, porque não posso, porque tenho que arrumar a casa, ou porque tenho. Não, vão. Tudo aquilo que vos ampliar a alma é o momento certo de o fazerem com esta lua cheia e de libertarem. De facto, qual é que é aqui o objetivo? É libertar os pormenores que não vos deixam olhar e integrarem-se num panorama geral. Depois a casa 4, que é a casa da família de origem de onde eu venho, mas também é a casa da família que eu criei. Quando eu tenho uma lua cheia a bater nessa área, significa que eu vou ter que saber equilibrar a vida familiar com a vida profissional. Por algum motivo eu não estou a conseguir equilibrar as duas, a familiar e a profissional. Está num momento, se calhar é um momento certo para passar mais tempo em casa, para se dedicar mais à família, seja ela qual for, filhos, marido, ou então, se calhar, porque a astrologia funciona muito como uma polaridade, não é? Então, se calhar é um momento para se lançar numa profissão também, porque até pode estar tempo demais em casa e não se lançar numa profissão. E vocês lembram-se que há uma polaridade, casa 4, família, o meu íntimo, o meu eu, as minhas fundações emocionais, mas casa 10, casa da carreira, não é? Portanto, eu posso até estar só a viver a família e esquecer-me que eu tenho uma carreira para edificar. Então é importante fazer essa ponte. Como é que eu estou a viver o meu dia-a-dia profissional barra familiar? Estou dedicada demais à família ou estou dedicada demais à carreira? Então há que fazer aqui este equilíbrio que é muito importante. Na casa 10 podem surgir, é um momento, quando calha uma lua cheia na casa 10, é o momento de sair do armário, de sair da sombra e de abraçar uma profissão ou assumir uma profissão que verdadeiramente gosta, de criar uma carreira relativamente a uma profissão que gosta e onde se sente exaltado. Portanto, é o momento de sair da penumbra, de sair da sombra e de assumir o palco naquela profissão
que por algum motivo que pode ser social, que pode ser de status, e não tem mal porque todos nós temos alguns preconceitos relativamente a algumas profissões, o manteve fechado na sombra e não quis assumir uma profissão que verdadeiramente gostaria. Está na hora, se calhar, de agarrar num hobby que lhe amplie o coração e transformá-lo numa carreira. Portanto, havendo uma lua cheia aqui, é hora de libertar tudo, de limpar tudo aquilo que não o permitiu até agora conectar-se com aquilo que verdadeiramente gosta e que está situado na casa da carreira. Está bem? Ou seja, transformar em profissão algo que verdadeiramente goste. Quando vamos para a casa 5, casa 11. Na casa 5 significa que são os meus filhos, é a minha identidade, o meu eu sou, é a criação, é a casa da criação, seja através de filhos, seja através da arte. Portanto, se está lá uma lua cheia a bater, significa que é o momento de criar. E sob a forma de arte ou sob a forma dos filhos. Então, ou quem não tem filhos ou não tem nenhuma relação com nenhuma criança que se aproxime, é hora de criar uma obra, é hora de ir pintar um quadro, de ir cantar, de fazer algo que o divirta, porque é também a casa de diversão, dos jogos e dos amores, não é nos fugidios, é dos amores da adolescência, não ligados ao casamento. Então, se não tem filhos, vá criar qualquer coisa ou um projeto criativo, qualquer coisa. Se tem filhos, tome muita atenção a conversas muito importantes que possa ter com essa criança, com o seu filho ou com alguém com quem se relacione relativamente à energia da criança. Há aqui uma relação a ser aperfeiçoada neste mês que sucede à lua cheia na casa 5. Portanto, é momento de estreitar uma relação com uma criança ou criar qualquer projeto divertido e diferente também. Na casa 11 é um momento também de trazer alguma luz aos grupos, é um momento de se libertar de algum medo do julgamento dos seus grupos de amigos, de ter coragem de assumir o seu palco nessa área de amigos e trazer algo de diferente àquele grupo. Fazer-se ouvir naquele grupo. Pode ser uma ideia criativa, mas é o momento de facto de divertir, de conduzir aquele grupo de amigos que rege a casa 11. É também hora de libertar tudo aquilo que o impediu de concretizar um desejo, qualquer desejo relativamente a grupos de amigos. Imagine que gostaria de se dar com um grupo de amigos do rock, por exemplo. É hora de finalmente dar esse passo nesse sentido, porque é a casa dos desejos, e como é a casa dos desejos nós podemos tudo, podemos sonhar tudo, podemos imaginar tudo. Então é hora de fazer mudanças também relativamente aos grupos de amigos e também grupos de trabalho. E nunca esquecendo que também esta casa rege o preconceito. Portanto, também é um momento de libertar preconceitos relativamente aos grupos em que se insere. Tá bem? Pode haver aqui uma limpeza de amigos, de grupos de amigos. Simplesmente eles desaparecem da nossa vida, mas é porque vêm outros, está tudo certo. O universo está em constante renovação, está em constante limpeza e o universo funciona em economia perfeita, portanto não há aqui desperdícios, está tudo certo. Então é de facto o momento de fazer aqui algumas reciclagens, libertar algumas coisas para que outras funcionem. Finalmente, a casa 6, casa 12. Casa 6 fala-nos das nossas rotinas de trabalho, mas também das nossas rotinas de saúde e dos animais de pequeno porte. Relativamente à saúde, é o momento de começar a cuidar da sua saúde, parar de comer aqueles chocolates todos, parar de comer isto é para mim, não é, mas pronto, mas poderia ser para mim, parar de comer aqueles doces todos que lhe tiram a vitalidade. Comece a abraçar uma nova alimentação, limpe todas as rotinas de saúde que não lhe permitem ter uma saúde mais forte, que não lhe permitem ser mais vital. Então, se se passar por uma boa alimentação, então sim, é o momento certo, certíssimo, para abraçar uma nova alimentação, para fazer uma dieta, se for caso disso. É um momento certo para ir para o ginásio, para ir fazer aquilo que sempre quis fazer, para ir correr, para ir fazer yoga, para ir fazer meditação. Tudo o que trate da sua saúde física e espiritual, porque
casa faz polaridade com a casa 12. Então aqui já estamos a falar da parte espiritual. Se é verdade que a casa 6 fala muito mais do corpo, não é? Eu vou para o ginásio, eu vou para o yoga, ok, eu trabalho o corpo, mas depois há uma parte interior e uma parte emocional que está associada e que se amplia de cada vez que eu trabalho o corpo, porque o corpo é o templo da alma. Não faz sentido eu trabalhar o corpo se eu não trabalhar a alma. Então está tudo certo, eles vivem em sintonia perfeita. Então este de facto é o momento certo, esta casa 6 é o momento certo para a lua cheia na casa 6 para trabalhar estas questões de rotinas de saúde, mas também rotinas de trabalho. Aquilo que quer limpar relativamente às suas rotinas. Por exemplo, imagine que tem um horário das 8 da manhã às 8 da noite. Está na hora de reduzir esse horário. Está na hora de passar mais tempo em família. Está na hora de passar mais tempo consigo próprio. Casa 12. Do que nas rotinas pesadas do trabalho. Mudar as rotinas de saúde e as rotinas do trabalho. Esta casa fala sobre isso. Pode continuar a ser útil aos outros, porque é uma casa de utilidade, mas sem ser escravo. Ok? É muito importante. Casa 12, finalmente, é a casa da meditação, da introspeção, e é a casa que nos fala do nosso eu mais profundo. E aqui, quando há uma lua cheia a bater aqui, podem surgir medos ocultos, pode surgir um lado sombrio que esteve oculto durante muito tempo, porque aqui há muito uma tónica de segredo, mas também há uma tónica de autoanulação, e que quer dizer culpa, ok? Porque eu tenho culpa do passado por alguma coisa, eu tenho um desejo qualquer, eu tenho uma intuição qualquer e eu anulo essa intuição por culpa, tá bem? É preciso muito cuidado aqui nesta casa relativamente a esta situação da autoanulação. É uma casa muito intensa em termos de interioridade, em termos de meditação, e de mediunidade e espiritualidade. É a casa da espiritualidade. É uma casa que nos pede muita introspeção, seja através de caminhadas na natureza, ou onde for, não é? Ou seja através de meditação, através do yoga, através do que for. É uma casa em que nós nos devolvemos a nós próprios. É aquela casa em que nós estamos sozinhos e comunicamos connosco. Comigo acontece muito quando eu conduzo para ir dar aulas, como eu moro longe do sítio onde dou aulas e deixo a Serra de Sintra todos os dias para ir dar aulas, são os meus momentos da minha casa 12 em que eu comunico imenso e que eu chego a imensas conclusões nesse processo. O vosso pode ser outro diferente, quem tem planetas aí ou quem tem uma lua cheia agora a bater aí. Cada um terá o seu processo, terá a sua forma de introspeção. Esta casa pede normalmente muita meditação e muita introspeção, até pode ser uma caminhada num passeio a cavalo, pode ser como a pessoa se sentir bem. Se a lua cheia estiver lá a bater, é hora de fazer um retiro, é hora de parar, é hora de finalmente olhar para dentro. E se não fizer isso bem, como é uma casa que faz é o eixo da saúde, é quase como se a vida me vai obrigar a parar, me vai dar qualquer problema de saúde que me obriga a parar. Não quer dizer que seja um problema grave, mas vai-me dar qualquer problema que me obriga a parar, olhar para dentro e eventualmente mudar o rumo, ok? Pronto, fizemos o caminho pelas 12 casas, fizemos uma breve descrição de cada casa e de como é que a lua cheia nos vai influenciar em cada casa. Cada um vai ouvir e vai observar a casa que lhe disser respeito. Importante mesmo é fazerem o ritual. Lembrem-se de fazer a listinha das pessoas a quem estão gratos. Lembrem-se de fazer a listinha das situações que vos correram menos mal, mas que são importantes também e passíveis de gratidão e de libertação. Lembrem-se do perdão, de fazer o perdão, e no fim, se quiserem, dizerem: eu sei o quanto abençoado sou, quanto a minha vida é abençoada. Podem ou não fazê-lo. Depois de fazerem listinha e de escreverem pormenorizadamente aquilo que querem libertar do passado. Pode ser um desgosto de amor que foi, por exemplo, aos 17 anos ou aos 18 anos. Pode ser uma amizade qualquer que acabou quando tinham 14 anos. Pode ser uma qualquer coisa. Lembrem-se que quando fizerem a descrição daquilo que querem libertar, serem específicos, porque vão surgir memórias que estão ao nível do subconsciente guardadas e que precisam de ser transmutadas e libertadas. Depois, queimem, se quiserem. Eu acho que é muito importante queimar, porque é libertar, e esta lua é mesmo sobre isso, mesmo sobre libertar. Qualquer dúvida que já sabem, mandem mensagem privada, não no grupo, e eu vou continuando aqui a fazer alguns vídeos para nós continuarmos então em contacto, está bem?
Obrigada. E bom fim de semana.